convite. Meu nome é Maria Alice Costa, como o pastor já relatou. Eu não sou de Conquista, na realidade eu sou de Itamaraty, distrito de Ibirapitanga. A cidade de Ibirapitanga fica ali entre Gandu e Itabuna. Mas estou residindo aqui em Conquista, já vai fazer 1 ano agora em julho. E aí esse ano, recentemente, assim, minha família chegou também, tá a família toda. E assim, estou amando a cidade, não tenho interesse nenhum, assim, só se Deus quiser, de sair de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é uma bênção, né? Eu sou da Igreja Batista Belém, aqui, né, em Vitória da Conquista, do pastor Fábio, o pastor Fábio e toda essa família, que nos recebeu. Inclusive eu te conheci, você esteve no programa aqui já, né? Foi, exatamente. Foi através do pastor Fábio que eu falei no programa, né, da igreja também, da Batista Belém. E, assim, eles me abraçaram muito, abraçaram a mim e a minha irmã quando chegamos na igreja, e eu tenho, meu coração, assim, bate muito forte pela Batista Belém. E, assim, eu sou psicóloga, especialista em psicopedagogia, faço atendimento clínico, né, na área tanto de psicologia quanto de psicopedagogia, com crianças, adolescentes e adultos. E eu já gostaria de aproveitar e também deixar o meu Instagram, que é onde eu compartilho vários conteúdos sobre a psicologia, que é psi.mariaalice. Então, quem quiser me acompanhar, tem vídeos, lives também. Vocês podem estar aí sabendo um pouco mais de alguns conteúdos, né? Principalmente sobre ansiedade, que é o tema de hoje que nós vamos falar aqui. É isso aí, nós vamos falar hoje sobre esse mal. Mas, primeiramente, Maria Alice, a gente tem ouvido tanto, né? Ansiedade daqui, ansiedade dali, mas vamos conceituar primeiramente o que é ansiedade. Certo, vamos lá. Verdade, muitas pessoas acabam deixando no senso comum, né, sobre a ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho ansiedade, mas muitas vezes não sabem ao certo o que é ansiedade, né, e a gente precisa conceituar de fato. A ansiedade, ela é muito natural, muito inerente ao ser humano, né, qualquer pessoa tem ansiedade, isso é muito bom, porque a ansiedade também tem muito a ver, preocupação, são as preocupações, o medo. Então, se você tem medo, o ser humano precisa ter medo de alguma forma, né? O seu instinto de autopreservação já... Exatamente. Então, esse instinto do ser humano, isso é importante. O que é necessário nós termos cuidado é no que diz respeito a essa excessividade, você ter uma ansiedade excessiva a ponto de prejudicar a sua vida laboral, a sua vida pessoal, a sua saúde mental, né, e física. Então, a ansiedade, ela pode chegar a um transtorno, que é a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E aí, o objetivo é que a gente não deixe chegar no TAG, né? É que a gente faça uma prevenção. Mas, infelizmente, o que acontece é que muitas pessoas já acabam se encontrando nesse transtorno e sendo, assim, muito prejudicial, como eu falei anteriormente, e é necessário termos uma atenção maior a isso. Muito bem. Então, nós já temos aqui a definição de ansiedade, que às vezes a pessoa ela acha que é ansiosa e não é, e ela acha que não, e ela pensa que não é e é. Isso, exatamente. Né? Então, é bom a pessoa saber exatamente o que é ansiedade, né? E como Maria Alice falou, a ansiedade, ela tem um nível que é benéfico, né? Isso. Um nível de ansiedade que é benéfico, que é o que te impulsiona a fazer as coisas, é o que te dá aquela adrenalina. Isso, né? Exatamente. Mas o nosso problema aqui é quando essa ansiedade passa a ser, vamos usar um termo aqui, patológica. Exatamente, é esse termo mesmo. É, né? Uhum. Olha, eu estou meio contente desse Tá por dentro, hein? Ansiedade patológica. Ansiedade patológica. Então, vamos lá, Maria Alice. A nossa primeira pergunta. Quais são as causas? Eu sei que tem bastante, né? Mas as principais causas da ansiedade patológica. Ou da ansiedade em si, né? Sim. A ansiedade em si tem algumas causas, né? Então, o estresse do dia a dia, essa preocupação que a gente tem de, por exemplo, vai dar uma palestra, né? Ou vai falar na rádio, como é o caso. Ela tá ansiosa. Isso faz parte. O que problematiza é justamente quando isso
te prejudica a ponto de não vou fazer, né? Não Te consigo limita. fazer. Exatamente, limita. Então, nós temos aí causas hereditárias, que é uma questão genética, e isso, ansiedade pode ser uma questão genética também. Então, a família tem alguém que tem ansiedade, tem alguns parentes que também têm esse transtorno de ansiedade, você pode, de alguma forma, desenvolver. Assim como é uma questão mental, um indivíduo ou sujeito que tem, assim, uma mente negativa, né? Que a gente fala, pessimista e não consegue enxergar as coisas boas, as coisas positivas, e fica limitando a sua vida, né? A essas questões negativas. Então, também uma causa da ansiedade patológica. E aí nós temos, como eu falei, a questão genética, a mentalidade, nós temos uma questão de doenças físicas. Então, quando você tem algum problema hormonal, isso pode desencadear um transtorno de ansiedade generalizada. Por isso que é importante a gente fazer um tratamento, né? Tanto com os profissionais da saúde, quanto também clínicos, né? Médicos clínicos que vão estar aí vendo o melhor direcionamento nesse sentido. Agora, numa conversa assim com o paciente, paciente, né? Paciente, numa conversa com o paciente, você já detecta o nível de ansiedade dele, porque às vezes a própria pessoa ela não sabe em que nível, se é prejudicial, mas aí assim, vai que eu seja ansiosa e não sei, vou procurar um psicólogo, aí o psicólogo pode orientar, né? Agora, Alice, chama de Alice, né? Pode. Alice, assim, nós temos visto um número muito crescente de, assim, estamos vivendo a pandemia da ansiedade, já não basta o Covid-19, né? A pandemia da ansiedade. Tem alguma correlação com informações negativas? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem sim. Assim, como eu falei, as preocupações, né? Você fica preocupado, você fica angustiado, você fica com medo. Então, por exemplo, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, nós temos medo do Covid-19, nós estamos com medo também do que está por vir. Do desemprego, da recessão econômica. Exatamente. Então, todas essas questões aí deixam o indivíduo, o sujeito, angustiado, preocupado, e ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe o que vai ser o pós-pandemia. E até mesmo a atual situação que nós já estamos vivendo, né? Então, questão do desemprego, pessoas que acabaram ficando desempregadas. Então, muita gente, muita família, uma família grande dentro de casa, e você às vezes está trabalhando em home office e não tem como sair de casa justamente por conta do Covid-19, em casos de pessoas que não podem estar saindo, pessoas que podem ficar em casa, na realidade, né? O trabalho permite ficar em casa. Então, todo esse estresse do dia a dia, né? Dentro de casa, com crianças muitas vezes, às vezes não sabe lidar com isso, os relacionamentos principalmente, né? Os casais que estão convivendo mais e não estão conseguindo lidar com as diferenças, então é um causador muito grande. Que tem crescido, né? O número de violência doméstica, de divórcio nesse tempo de pandemia. Demais. E assim, o que é importante ressaltar é que muitas vezes, no período da pandemia está tendo violência doméstica, mais do que já tinha. Como é que isso aconteceu muito rápido? Não, na realidade já havia resquícios, né? Já poderia vir uma violência psicológica, né? Não foi de uma hora para outra Não foi. E aí vem o baque, né? Que é uma violência física. E aí, muitas vezes acreditam que é algo muito novo que está acontecendo. Aquela pessoa está sofrendo algo agora, por conta da quarentena. Não, na maioria das vezes é justamente que já havia... Agora foi a hora que explodiu. Exatamente. Seria, no caso, a pandemia seria a gota d'água. Exatamente. Estava camuflada. Estava camuflada. Aí, assim, não deixa de ser um agravante, né? Porque, às vezes, o marido, a esposa, eles trabalham o dia todo fora, né? Longe um do outro, não tem tempo de brigar, né? Mas agora, no isolamento social, tem que ficar junto lá o tempo todo. Exatamente. É isso, né? E aí, nesse período, nessa situação que a gente fala da pandemia, as pessoas, elas estão sofrendo, nós, na realidade, já todo mundo sofrendo por conta das mortes, e você fica com receio de pegar como de um parente seu, de outras pessoas, que nós nos preocupamos com o outro, esse nosso, né, nós temos que estar na Terra para isso, nos preocuparmos com nós e com o outro também, né? Então, assim, tudo isso causa uma angústia, um estresse, uma preocupação excessiva e que vai prejudicando
afetando, né, a sua vida pessoal, a sua vida laboral, te limitando a realizar as coisas que você precisa. Então, esse período de pandemia realmente veio para agravar muito mais. As pessoas estão indo muitas vezes aos hospitais com crises de ansiedade, achando muitas vezes que pode ser uma questão da Covid por conta dos sintomas, né? E a ansiedade também, no patamar Sim. do patológico, Sim. ela prejudica a imunidade também. Prejudica a imunidade, com certeza. Então já é uma questão fisiológica, né? Uma questão fisiológica que precisa ter o devido cuidado também. Então, aí a gente pode trazer os sintomas, né? Se eu posso já trazer aqui os sintomas para vocês da ansiedade. Então, Pode falar, que essa questão... seria a outra pergunta. Então pronto, a gente já segue aqui. Os sintomas. Justamente com os sintomas, que é uma preocupação excessiva, como eu já falei anteriormente. Não tem como a gente falar de ansiedade e não falar sobre preocupação, que é o foco principal, né? E sudorese, irritabilidade. Sudorese nas mãos, seria nos pés. Suor, né? Suor nas mãos, nos pés. Formigamento também. Ixi, espera aí. Formigamento também? Sim, formigamento nos pés, nas mãos. Taquicardia, então por isso coração, muitas vezes as pessoas, nossa, eu tô com Covid, eu tô conseguindo respirar, porque também tem essa questão da respiração. Vai para o hospital, e o que é importante aqui ressaltar para vocês, que entender o que você está sentindo e o que você tem é importante para você não precisar ir ao hospital, principalmente em pandemia. Pode ser algo que você possa controlar dentro de casa, né, como a ansiedade. Que a ansiedade pode ser controlada. Pode ser controlada. Mas espero que você esteja entendendo tudo, né? E às vezes alguma palavra assim, técnica que você usa, eu uso um outro termo para refletir pra gente. Pode ser. Por exemplo, sudorese, alguma pessoa pode achar que não, o que é isso? Né? Um tipo de veneno, de inseticida, né? Sudorese é suor. Suor. Né? É importante a gente saber dessas questões, dos sintomas da ansiedade, né, para as pessoas não confundirem com o Covid-19, porque acho que hoje essa coisa está tão badalada, o Covid-19, que qualquer coisa, qualquer dorzinha que a pessoa esteja sentindo, ela já logo pensa, será que eu já fui infectado, estou já apresentando sintomas, não é isso? Isso, exatamente. Assim, os sintomas, como eu falei, e assim, tontura, né, dores musculares, então tudo que faz parte da ansiedade. Então, sintomas de ansiedade, tanto físicos, né, que é importante ressaltar também, tem esses sintomas físicos, como eu falei, e assim, o quanto isso impacta na vida da pessoa. E falar também que, como é que eu vou identificar que isso é uma patologia, um transtorno? Quando tem mais ou menos num período de 6 meses. Você tem 6 meses com esses sintomas constantes, então você pode imaginar que tem um transtorno de ansiedade, mas não se rotulem, não se deem diagnóstico antes de procurar os profissionais. O objetivo da informação é justamente para que nós possamos entender o que é e possamos então buscar profissionais habilitados para estarem assim nos orientando, nos mostrando os melhores caminhos, né, as soluções para resolver aí essas questões. Então, a questão do transtorno de ansiedade é importante falar. 6 meses, período de 3, 4, 5, 6 meses, você sentindo esses sintomas, não deixe extrapolar isso, já vá buscando formas de lidar com a ansiedade dentro do seu âmbito familiar, dentro de casa, sua vida pessoal, e buscar o profissional habilitado para isso também. E aí, a gente pode até chegar à questão da crise, de pânico, mas vou deixar um pouquinho mais pra frente, pra gente não pular etapas, Essa parte que ela falou, pastor, eu achei interessante, porque às vezes as pessoas, quando você fala assim, você falou de 6 meses, 4 meses, tem pessoas que elas se diagnóstico, né? Já fala assim, não, eu tenho isso, a doutora falou na rádio que eu tenho esse problema. Isso, então... Então a pessoa tem que realmente... ficar atento, né? E procurar um profissional. Não porque ouviu alguém falando, mas procura um profissional para que ele possa ser diagnosticado corretamente. Exatamente. Então, você identificou, olha, eu tô com alguns sintomas. O que eu posso fazer? O que eu mesmo posso fazer para não deixar isso aumentar? Então, o objetivo é esse, né? Informação e você fazer o que você puder dentro das suas limitações. E o mais, você buscar um profissional para estar melhorando isso, né? Para poder estar buscando soluções mesmo para você prevenir, para você cuidar também disso.
Isso, como você usou uma palavra aí que a gente vai trabalhar ela daqui a pouco, que é como evitar a ansiedade, né? Porque a gente falou até agora os sintomas, né? Os sintomas da ansiedade. Mas aí, de repente, você está perguntando aí, né, ouvinte? Mas como é que eu evito isso? Porque a gente está no meio de um tiroteio virtual, né, de uma guerra de informações ruins, que parece que o objetivo disso é realmente causar males mesmo à nossa mente, né, prejudicar de alguma forma a nossa forma de ver a vida, enfim. E como evitar? Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso. Tem algum alô que você queira dar? Eu tenho certeza que tem. Alô pra minha família. Minha família, gente, que está em casa. São assim maravilhosos, sabe? Eles abraçam todas as causas, todos os meus projetos. Estão sempre ligados e estão nos acompanhando, inclusive aqui. Tanto minha família nuclear, minha família aqui de Conquista, quanto meus parentes todos, assim. Eu quero dar um alô para eles, dizer que eu amo demais vocês. Meus avós, que eu estou com muita saudade, não posso vê-los, estão em outra cidade. Então, acho que eu vou melhorar, priorizar para os meus avós, que eu tanto amo, assim, infelizmente não estou podendo vê-los. É verdade. Maria então, então, família de Maria Alice, um abraço do pastor José Carlos. Não conheço vocês, mas obrigado por essa preciosidade aqui, né? Maria Alice está aqui com a gente, um prazer muito grande, e a presença dela aqui realmente está sendo bem esclarecedora. Um abraço também a toda a nossa comunidade videira. Hoje a gente teve um culto ali abençoado, né? De manhã, com aquela distância que passou a ser o novo normal, né? Por enquanto. Infelizmente, mas foi um tempo precioso, né? Nós tivemos ali pela manhã um culto muito gostoso, a palavra poderosíssima. Tremenda, glória a Deus. Foi usado por Deus ali. E aos poucos a gente vai se adaptando, né, ou revendo algumas coisas, mudando. Talvez muita gente fala, né, que depois dessa pandemia muita coisa vai mudar, vai entrar um novo normal, né? A gente vai achar normal outras questões. Eu espero que isso venha a ser edificante e bom para nós, né? Que esse novo normal não seja frustrante. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Pode falar. Mateus 6, versículo 34 diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, né? Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. E assim, eu não vou ler o versículo todo para não demandar tempo, mas vocês podem estar lendo em casa, que é Mateus 6, então foquem no 28 do 28 ao 34 e façam assim uma reflexão. Mas o que eu posso falar no momento é que assim, Deus, ele quer que nós tenhamos, que nós vivamos o hoje, né? Nos preocupemos com o dia de hoje, porque as demais coisas serão acrescentadas. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabe das nossas preocupações, e nós precisamos nos ater a isso, né? De entregar todas as nossas angústias, preocupações, necessidades a Deus. Nós precisamos, assim, descansar o nosso coração, né? Descansar na paz de espírito que Deus nos traz, nos possibilita. Isso tudo depende da intimidade que nós temos com Ele. Então, assim, como eu posso desfrutar disso? Como eu posso não me preocupar tanto quando diz na Bíblia, no versículo 34, para não se preocupar com amanhã, mas como? Com o desemprego, com a economia no estado que está, com a doença, com o vírus Covid-19, como eu posso não me angustiar tanto? Você se entregando nessa intimidade, né, com Cristo, de você orar, de você conversar com Ele, de você prestar atenção em todos os detalhes daquilo que Deus quer lhe falar, que muitas vezes nós não nos atentamos. Isso é através da leitura da Bíblia e da oração, essa intimidade que ninguém tira da gente. Então, assim, o que é importante trazer também é que nós falamos aqui de um contexto de ciência, psicologia, né? Profissionais que trabalham com
transtornos mentais, como transtornos de ansiedade generalizada, que é o foco de hoje, que é a TAG, e profissionais como psicólogo, como psiquiatra, mas assim, que não é questão religiosa, eu não posso procurar um psicólogo, um psiquiatra, já que tem Deus, já que tem a Bíblia. Deus colocou justamente pessoas para tratar de questões então, como Deus essas, usa né? pessoas, né, para nos abençoar. Por que não pode usar um psicólogo? Exatamente. Então, assim, ele coloca pessoas nessas funções. E aí, essas são as limitações, né? Essas são as limitações. Nós temos que buscá-lo constantemente. E não significa que se você é cristão ou você tem uma intimidade com Cristo, você está inerente a algumas doenças. Não, muito pelo contrário. Você precisa se fortalecer muito mais, né? Porque as provações são gigantescas. Estamos na Terra aqui com imensas provações para a gente estar enfrentando, né? Verdade. E aí, com essa abordagem sua, a gente já antecipou, inclusive, uma parte da pergunta, né? Como evitar a ansiedade, né? Uma das maneiras, eu acho que é a mais eficaz, é confiar em Deus, né? Que a Bíblia ela é rica em conteúdos, assim, para a gente estar refletindo, né, Alice? Sobre a soberania dele, ele está no controle de tudo. Quando a gente crê nisso, acho que a gente deixa de ficar tão ansioso, né? Quando a gente crê que Deus está no controle, assim, nada acontece sem que Deus esteja atento, né? Sem que ele permita. E se ele permitiu, é porque ele sabe que a gente vai passar por isso, vai ser vitorioso, senão ele tem um outro plano que a gente também desconhece, mas quando a gente crê nele, acho que o problema é resolvido, né? Pelo menos com certeza. Minimizado. Ô pastor, a missionária Lourdes, ela fez uma pergunta pelo Face, e ela ligou só para confirmar, porque talvez escrever não deu para entender direito, mas assim, ela quer saber, nessa pandemia, todo mundo de casa, acho que nós temos o hábito de querer comer mais. Sim. Ela quer saber se isso é ansiedade, se você falasse um pouco mais sobre isso. Ou é falta de o que fazer? Também, né? Porque a gente tá dentro de casa e qualquer coisinha já procura alguma coisa para poder estar mastigando. Sim, então assim, é um dos sintomas também. É porque você fica muito ansioso, então você busca ali em alguma coisa para poder suprir aquilo. Então, o doce, muitas vezes, né? Geralmente é o doce. Também é o salgado, mas o doce, o chocolate, o Agora, brigadeiro... por que o doce? Assim... Tá muito ligado à questão do hormonal mesmo, né? Muita questão biológica. Eu falo porque eu gosto muito de doce. Eu também. E assim, eu sinto que quando eu estou ansiosa, geralmente eu busco um chocolate, busco um brigadeiro, justamente para suprir isso. É uma questão mesmo orgânica, né? Biológica. E muitas vezes a gente não entende. Não entende que isso faz parte de um sintoma de ansiedade também. Então, dentro desse período que eu falei de 6 meses, se você está assim, além de todos os outros sintomas que eu já falei, porque precisa ter uma junção de sintomas, 4 a 6 sintomas, né? Não é só um que vai ser o... Não. Precisa de ter uns 4 a 6 sintomas nesse período de 6 meses de transtorno de ansiedade generalizada, que pode estar incluso também a questão da alimentação, de você querer comer demais, de você depositar no alimento toda essa sua ansiedade, né? Tem, sim, Tem a ver, tem, com mas certeza. não é só o caso dela comer que vai caracterizar isso, né? Porque provavelmente ela deve estar com outros sintomas também. Com fome, por exemplo. Porque assim, esse sintoma assim, de você comer demais pode ser ansiedade, mas não necessariamente um transtorno de ansiedade, entendeu? Mas pode ser também ociosidade. Também. Por exemplo, quando a gente viaja, não sei você, Josué, mas é que Josué ele é granfinão, não anda de ônibus, né? Você anda de avião lá. Quando eu vou daqui para São Paulo, que é 24 horas, a gente vai daqui lá comendo. Não é ansiedade, né? Nossa, leva tanta coisa para comer. Eu saio daqui quando eu passo, eu vou de carro, né? Quando eu passo no ponto da pamonha ali, já paro para comprar alguma coisa para ir comendo.
A viagem toda comendo. Eu tenho esse... Né? Então, acho que isso aí não é ansiedade, eu não sei o que É uma ansiedade, mas não é pode ser uma ansiedade, mas não necessariamente um transtorno. Um transtorno. Essa parte de você falando de doce, nós estamos nos 40 dias de jejum, a nossa igreja está fazendo, e por semana está sendo... A gente tira alguma coisa. Essa semana foi o doce. Gente, após o almoço, um desespero, vontade de comer alguma coisa. Crise de abstinência. Mas é de fato. Crise de abstinência. Meu do Deus. doce e do café. O café. Meu Deus. Nossa missionária Lourdes, espero ter suprido a sua dúvida, né? Responder a sua pergunta. Agora, pastor, eu quero completar, porque você falou como prevenir, né? Uhum. E assim, eu gostaria de acrescentar algumas outras questões que acho que vai ajudar bastante, principalmente a missionária que mandou a mensagem, né? Quais formas, assim, da gente poder estar prevenindo a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizado, TAG, né? Para diminuir aqui a palavra, TAG. A TAG. Um relaxamento. Então, eu indico sempre, assim, um relaxamento através de uma meditação. E é importante falar que não é uma questão religiosa, que a gente entende lá, lembra do budismo. Não estou trazendo nesse contexto. A meditação é para qualquer pessoa, qualquer indivíduo que queira, assim, esvaziar a sua mente, um momento sozinho, com o seu corpo, para relaxar o seu corpo, para poder não pensar em tantas outras coisas nesse mundo turbulento, tantas informações. É um momento de você com você mesma, sabe? De uma forma prática, assim, como é que seria o relaxamento? Então, você pode sentar na cama com as pernas cruzadas, ou você pode sentar numa cadeira como nós estamos aqui e ficar com a coluna ereta e colocar as mãos abertas assim na perna, e aí você fecha os olhos e respira, inspira e expira, inspira e expira durante alguns minutos. E você vai relaxando o seu corpo, né? Vai relaxando o seu corpo. Então, você vai tentar fazer isso por uns 2 minutos. Tem gente que não consegue, tem muita dificuldade. Mas isso não tem nenhuma, nenhum viés místico, não, né? Não, assim, não. Porque é importante falar, porque as pessoas estão vendo. Por isso que eu falei, né? A questão já conecta logo peraí, isso aí já né? Mas é assim, você parar, tipo, você dá um pause no seu cérebro e tal, exatamente. E você apenas respirar, inspirar levemente. Isso, e aí fecha os olhos e pensa ali naquele momento que você está, sabe? No seu corpo, vai direcionando. Então coloca um fundo musical, um instrumental, um hino que você goste, que é mais tranquilo. Pode fazer isso tanto à noite, antes de dormir, que eu indico. Tira o celular, para de mexer no WhatsApp, no Instagram. Desliga. Desligar o celular já é um grande passo, né? Grande passo, exatamente. E tem a meditação e tem a atenção plena, que muitas vezes as pessoas confundem atenção plena com meditação. É a mesma coisa, Alice? Não é. Atenção plena é, por exemplo, nós estamos aqui e estamos presentes nesse momento. Nós estamos nos dedicando a isso aqui. Nós estamos com pensamento em outra coisa, nos problemas de casa, nos problemas familiares, nos problemas da sociedade. Ou quando nós estamos degustando o alimento, estamos sentindo prazer naquilo, nós estamos sentindo sabor, estamos com a família, estamos ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Isso é atenção plena. Então você consegue controlar melhor a sua vida nesse sentido, quando você dá atenção específica às coisas, né? E assim, outra forma de prevenção é exercício físico. Você se exercitar em casa agora, gente, tem como se exercitar. Coloca o aplicativo, tem gratuito. Eu tô fazendo isso em casa, é muito bom. Muito bom, e faz exercício físico em casa, coloca a família toda para fazer exercício físico, e alimentação. Então, a gente entra no contexto aqui que a missionária perguntou, uma alimentação saudável, né? É importante você reduzir os riscos até mesmo para a sua saúde. Então, a glicose, a gente falou de doce aqui, mas é sério, né? A gente falou sabendo da seriedade da importância da gente cuidar da nossa saúde. Controle, né? Precisamos controlar, para isso já realmente não chegar já um fator prejudicial para nossa saúde física e na nossa saúde mental. Muito bom ressaltar isso aí. Hoje nós vamos estender um pouco mais a entrevista aqui com a Maria Alice, que a palavra que eu tenho para você no final, ela é mais curta, mas ela vai fechar com chave de ouro aqui essa nossa entrevista. Você
está ouvindo Harmonia dos Sons, com o pastor José Carlos. Em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, tá todo mundo ligado na 87.9. Melodia! É isso aí, você está sintonizado na rádio Melodia, a voz que fala ao coração. Vamos para a próxima pergunta. Inclusive, se você que está aí pelo Face ou pelo rádio mesmo, né? Liga para nós, 3201-8071, pelo Face, você que está nos vendo. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, não hesite, tá? Escreva. Após a que você fizer, vai ter uma outra aqui que veio. Não, então faz essa primeiro. Primeiro o ouvinte, depois, né? Pronto, pode fazer. Primeiro os ouvintes. Essa pergunta primeiro. Raquel Lopes. Sim. Ela ligou novamente, né? Falando que não ouviu você mandando um alô para ela, mas eu falei que foi falado. Falei. E, assim, a pergunta dela é meio parecida com a da missionária Lourdes. Ela pergunta por que quando ela está ansiosa, ela sente fome. Aí, no caso, ela já detecta que ela está ansiosa e sente a fome. Ela já identifica isso, né? Que ela está ansiosa. É a forma como ela encontra de lidar com aquela ansiedade no momento, que é através do alimento, né? Através da alimentação. E não é nem intencional isso, é tipo uma resposta do corpo. Do organismo, do corpo e da mente, né? Juntos. Então, é o que eu falei, é buscar um acompanhamento tanto psicológico, muitas vezes o acompanhamento com psiquiatra também, por conta de uma necessidade de medicação para controlar, né? Como também de um nutricionista. Então, todos esses profissionais estarão juntos, né? Lidando com essa possibilidade que pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser identificado pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, e um acompanhamento com um nutricionista. Para poder melhorar a alimentação e controlar essa questão hormonal. Então, o exercício físico contribui, né? Como a gente falou anteriormente. Sim. Essa parte, quando ela fala assim, quando ela está ansiosa, ela sente fome. Essa fome seria, tipo, para camuflar a ansiedade? Uma fome emocional. Vamos dar nomes aqui, né? Pode ser uma fome emocional. É quando você está com uma questão emocional, como ela falou, na ansiedade, e ela vai colocar aquele foco na alimentação, na comida, né? Então, a gente dá o nome de fome emocional. Isso, João, outra pergunta. De comportamento. E resolve... O que resolve? O comer. O comer, sacia no momento, né? Sacia, mas não trata. Não cura. Exatamente. Sacia, mas não trata, e além do que a gente falou, né? Pode prejudicar a saúde de várias formas. E pode não é ter bom. Aumento de peso. Aumento de peso. Então, é uma questão... você pode... A glicose... Tudo isso, né? Pode prejudicar a sua saúde. Muitos. Efeitos colaterais. Com certeza. Muito bem. Alice, muitas pessoas dizem que estão tendo crise de pânico. E qual a diferença, né, da crise de pânico para a ansiedade? Sim, ou uma coisa leva a outra? Sim, é isso que é importante a gente falar. Então, atualmente, o senhor iniciou, né, hoje falando assim, todo mundo fala assim, eu estou ansioso. Ansiedade é algo natural do ser humano, né? O transtorno que não é, a gente não tem que ter cuidado para não chegar ao transtorno. O transtorno de ansiedade pode também gerar um ataque de pânico, né? A crise de pânico. Então, já é algo maior. É quando você tem medo de morrer. Então, a gente pode trazer até para a questão do Covid-19, que aumentou tanto as crises de pânico assim. Por que aumentou tanto? Né? Então, o medo de morrer por conta do Covid-19, o medo de se aproximar das pessoas, o medo de você ir para o hospital, não posso ir para o hospital, não posso passar mal. Então, isso aí gera também uma crise de pânico. Eu precisei ir na UPA, tem mais ou menos 1 mês e pouco, não foi por mim, foi por uma outra pessoa que foi acompanhando. E quando eu cheguei lá, tinha algumas pessoas com crise de pânico. Não podiam estar lá justamente por conta do Covid-19, mas disseram que não estavam conseguindo dormir, não estavam conseguindo ficar em casa, e aí eu acabei conversando com uma das pessoas. Então, eu percebi ali, gente, o Covid-19 também tem sido uma forma que as pessoas estão
tendo essa crise de pânico, Sim. né? Então, o que seria a crise de pânico? Esse medo de morrer, esse ataque cardíaco que eu falei também faz parte, a falta de ar, asfixia, né? Você sente ali, não consegue respirar, sente dificuldade e fica entre média de 30 minutos, 15 a 30 minutos, pode ser até menos também, essa crise de pânico. Então, você fica ali desesperado, né? Você fica com falta de ar, você não sabe o que fazer. Então, esse é o tipo de crise de pânico que pode vir aumentando por conta do transtorno de ansiedade também. Essa crise de pânico, ela pode se tornar um transtorno de pânico. Então, dentro de um mês, se você tem tido crises persistentes de pânico, então pode se tornar um transtorno. Então, já é o medo não é o medo de morrer, é o medo de ter novos ataques de pânico. Entendeu? Mais ou menos? Medo Conseguiu? de ter medo. Exatamente. Medo de ter medo de ter um ataque de pânico, medo de sentir falta de ar. Seria o mesmo que síndrome de pânico? Que Sim, tem esse... é porque tem no novo DSM-5, né, que é de transtornos mentais, então o nome é crise de pânico, ataque de pânico, transtorno de pânico. As pessoas conhecem por síndrome de pânico, seria a mesma coisa. Então, a crise de pânico pode se tornar o transtorno de pânico, e o que é importante falar é dos cuidados que nós falamos anteriormente, né? Então, foque nesses cuidados, nos exercícios físicos, eu volto a dizer, no cuidado com a mente, saúde mental, psicólogo, psiquiatra, acompanhamento com esses profissionais, uma boa alimentação e aquelas dicas de meditação, de relaxamento, atenção plena. Então, foque nisso e busque essas formas de lidar com as dificuldades, obstáculos da vida que nós passamos, né? Nós passamos por situações difíceis na vida. Mas o que é importante é que você viver além, apesar das preocupações. Eu gosto dessa frase. É você viver apesar das preocupações. Apesar de tudo. É verdade. Ô Alice, a tua pergunta não está aqui no script. Pode fazer. É que a gente tem umas perguntas aqui, mas no andar da carruagem a gente vai... Por exemplo, como você falou, né? A gente está sujeito a vários tipos de emoções decorrentes de circunstâncias que a gente vive. Por exemplo, uma perda. Sim. Né? Então, muitas vezes não dá para evitar. Na maioria delas, não dá para evitar, né? Você não consegue evitar uma perda, uma enfermidade, um desemprego, algo que saia fora do seu controle. E é claro que isso provoca ansiedade da pessoa. Então, isso são ansiedades, tipo assim, que a gente poderia denominar pontuais, Sim. inerente a qualquer pessoa. Qual a diferença desse tipo de ansiedade para uma ansiedade contínua, vamos dizer assim, né? No caso, você está querendo dizer dessas causas de morte, Isso. E coisas que acontecem que a gente não tem como controlar. Foi bom, né, Elias, eu trazer isso, porque me veio à mente que nós não temos controle de tudo na vida, né? Nós temos um controle limitado. Então, assim, precisamos nos ater a essa frase. Nós, seres humanos, temos um controle limitado das coisas. Então, eu não tenho controle se algum parente ou se alguém que eu amo tanto, infelizmente, veio a falecer. Não tenho controle disso, né? Então, isso pode ser um fator, por exemplo, de estresse pós-traumático. Isso pode ser um fator que pode desenvolver uma ansiedade. E nós não temos controle de situações como essas. Então, precisamos buscar cuidar disso, né? Como eu falei, profissionais, e você não deixar ali naquele momento como se você guardasse aquilo. Não, eu sinto isso, mas eu vou deixar aqui, depois eu resolvo. Sabe? Quando você... Depois eu vou no clínico, depois eu vou no médico, né? No médico clínico, depois eu vou no oftalmologista, depois você vai deixando para depois eu vou no ginecologista, você vai deixando para depois, e os problemas vão chegando de forma bem pior, né? Ou vão aumentando ou vão agregando outros. Outros, exatamente. Então, é o que eu falo sobre um transtorno, sobre a saúde mental, na realidade, né? O que eu sempre digo, você precisa prevenir
do que remediar. E quando você precisa remediar, você não pode ter uma cabeça fechada, né? Principalmente para prevenir também. Você tem que saber ali que qualquer pessoa pode passar por situações, como o senhor disse, de morte, de desemprego, de situações que chegam, né, pra gente, por exemplo, agora no período de pandemia. A incerteza, o que está por vir, né? E agora, o que eu vou fazer com esse novo normal? Que o senhor falou também, né? Esse novo normal. Vai ser normal, ficar estressado, ficar ansioso. Exatamente. O que eu vou fazer com isso? Não depende muito do quanto a gente se dedica e se empenha para lidar, né? Não deixa nas mãos também só de profissionais, porque nada funciona se você também não se dedicar a isso. Eu vou procurar um profissional para me auxiliar, para me encaminhar, me mostrar formas de lidar com a ansiedade, mas se você não está confiando e acreditando e nem se dedicando, com certeza os resultados serão bem difíceis de acontecer, de você obtê-los. Surgiu duas perguntas aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui, que acho que o negócio deu lá. Não, continua lá, deixa eu... Então tá, deixa eu fazer a minha aqui. Faz a sua. A gente está vivendo assim um momento em que nós somos bombardeados por informações e a gente vicia nelas. Esses dias, não sei se era com você que eu estava falando, José. Era. Assim, o que me interessa saber de um motorista de ônibus que morreu lá em Salvador? Assim, não desmerecendo a morte dele, mas não é pessoa que eu conheça. Só que quando você fica sabendo, morreu fulano lá, você recebe notícias de tanta morte de quem você não conhece, notícias desnecessárias. Isso também contribui para a gente ter assim, esses ataques de ansiedade, de medo, você vive assim, numa depressão, não é depressão no sentido depressivo do termo. Isso, uma tristeza contínua. Poxa, que mundo é esse? Tanta violência, tanto isso, tanto aquilo. Porque a gente é bombardeado o tempo todo com más notícias. Eu entendo a pergunta do senhor e faz todo sentido. Justamente porque esse bombardeio de informações negativas e sensacionalistas. Isso. Pense em... O agravante é isso, exatamente. Né? Pense em uma informação, às vezes, sensacionalista. Vamos ver, expectativa, o que é que vai acontecer, espere daqui a 5 minutos. Bota aquela música... Não é? Gente, isso, só em falar já causa... Né, uma ansiedade, o que é que vai acontecer, o que é que está acontecendo. Então, assim, infelizmente, existe esse tipo de jornalismo, né, de informação que a gente acaba, assim, recebendo. Mas esse tipo de informação está dentro das nossas possibilidades de mudanças. É algo que está dentro ali do que a gente pode fazer. Como? Você pode limitar o que você assiste. Então, olha, eu não vou assistir determinada emissora, não vou assistir determinado jornal, só vou assistir no turno da manhã porque eu quero saber sobre as coisas que estão acontecendo, ou só vou assistir à noite, ou só vou assistir meio-dia. Então, delimite isso. Né? Delimite. Então, tem como você... Sim, exatamente. Então, mas só que são tantas informações, é um choque de informações, mas você pode equilibrar, você pode delimitar aquilo que você vai assistir, aquilo que você vai ouvir, você pode impedir que isso te cause tanta angústia, tanta preocupação. Porque assim, a informação é importante, a informação é necessária, mas também nós precisamos equilibrar aquilo que nós estamos aptos naquele momento a ouvir, que nós estamos nos sentindo, né? Em pleno vigor de, olha, hoje eu posso ouvir, hoje eu posso assistir, hoje eu posso obter esse determinado conteúdo, não vai me causar tanto dano, né? Não é que você não se importa com o outro, que você não tem empatia, mas é que você precisa equilibrar. Porque tudo que é exagero, que é demasiadamente, né, muito grande em nossas vidas, vai nos causar algum mal, de alguma forma. O problema, então, aí é questão, né? Não o problema, a solução está no equilíbrio. Agora, Não esquecer das duas aqui, tá? Tá. Só mais uma aqui, aproveitar que estou de uma psicóloga aqui. Tá parecendo mais aqui uma consulta. Deixa eu lhe falar. Por que a gente gosta, o ser humano, ele vai atrás disso. Parece que ele gosta de notícia ruim.
E você mesmo deve saber que os meios de comunicação, o jornalismo, ó, derrumei isso. O jornalismo, os telejornais, os jornais, eles se mantêm às custas de notícias desagradáveis, né? Eles vivem disso porque atrai. Sim. E como é que é isso aí? Por que atrai? É muito do ser humano, né? E também acredito que é algo muito coletivo. As pessoas ficam querendo saber o que está acontecendo constantemente, o que está acontecendo no mundo. E muitas vezes que se preocupam com a vida do outro, né? Muitas vezes a gente tem essa coisa assim de o que está acontecendo com determinada pessoa, com fulano, na cidade tal. E a pessoa não quer ficar fora disso. Quer entender o que está acontecendo de alguma forma e muitas vezes até além do que deveria, né? Se preocupar com o outro, com o que está acontecendo na vida de outra pessoa, além do que deveria. Em vez de você se ater... Excesso, né? Então, assim, é do ser humano, mas também não é porque é do ser humano que não precisa ser resolvido, solucionado. Acho que cada pessoa, dentro da sua subjetividade, sabe o que lhe convém, o que não lhe convém, o que é empático, o que não é empático. É você fazer uma análise sobre o seu comportamento, né? Uma análise sobre isso vai me ajudar de alguma forma, isso vai trazer algum benefício para mim, para o outro, né? Então, assim, agora, além disso, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, tem um desastre aí, né? Nós estamos com um número altíssimo de Covid-19, no Brasil principalmente. Ok, eu obtenho essas informações, né, de alguma forma, porque mesmo equilibrando, a gente vai ouvir no jornal, não tem como escapar, ok. Mas eu posso escolher qual tipo de jornal que eu vou assistir, né, dentro do que você pode fazer. Mas o que eu posso fazer além disso? O que está nas minhas mãos, por exemplo? Para não já que eu sou esse público, que essas pessoas que oferecem isso, querem tanto, o que eu posso fazer de diferente? O que pode partir de mim? E aí o coletivo, né, cada um fazendo a sua parte, o coletivo vai contribuir de forma positiva. Você usando a máscara, você não usando álcool em gel, é você não fazendo aglomerações, é você tendo esse respeito com a sua vida, com a vida do outro, é você se preocupando com isso. Então, nesse sentido aí, você está contribuindo de uma forma positiva, você está se solidarizando quando você colabora com alguma família que precisa de ajuda, com instituições que estão precisando, né, de doações. Então, são formas de você contribuir, ao invés de você ficar ali mantendo aquele número de compartilhamento. Alimentando a miséria, né? Exatamente, alimentando a miséria. Você pode alimentar com solidariedade, né? Com empatia. Acho que é uma das formas que a gente pode estar colocando em prática todos os dias das nossas vidas. A Mai Costa, na verdade, ela acaba fazendo duas perguntas. Como sei que estou com ansiedade? E aí ela faz outra pergunta. Meu irmão sentiu uma dor no peito há 2 noites no lado esquerdo. Isso é ansiedade? Peraí, volta a pergunta aí, por favor. Como sei que estou com ansiedade? Sim. Como é que ela vai identificar que ela está com ansiedade ou não? E a outra meu irmão sentiu uma dor no peito há 2 noites no lado esquerdo. Isso é ansiedade? Se isso é ansiedade. Entendi. A primeira pergunta dela, eu já vou responder rapidamente, porque nós falamos sobre, né, alguns sintomas de ansiedade. Então, taquicardia, sudorese, medo, preocupação excessiva durante 6 meses, durante o período entre 6 meses, e de forma persistente pode ser um transtorno de ansiedade. Busque um profissional, porque é preciso para esse diagnóstico, para fazer todo o acompanhamento. Quais profissionais? Psicólogo e psiquiatra. Psiquiatra pode entrar com uma questão medicamentosa de remédio, não precisa ser sempre, mas acontece, né, na maioria das vezes precisar da medicação para equilibrar, e aí o psiquiatra que tem essa função, o psicólogo não pode prescrever medicação, e o psicólogo é uma psicoterapia, o acompanhamento psicoterapêutico. Então, é o que eu indico, se você observa esses sintomas que nós falamos aqui, né, durante a entrevista, os sintomas que nós colocamos. E se o irmão dela está ou não com ansiedade, é algo que não tem como eu falar aqui nesse momento, né? Mas que, para tranquilizá-la, é que ela busque profissionais, o médico,
né, é clínico. Se isso persistir de alguma outra forma, ele precisa identificar quais sintomas que ele está sentindo, até mesmo para buscar os profissionais. Pode ser que não seja uma questão de saúde mental, pode ser uma questão, né, biológica, fisiológica, então ele precisa buscar os profissionais adequados, um médico, enfim. Mas se ele está com alguns dos outros sintomas, pastor, que nós falamos aqui, então é importante ele se atentar a isso e buscar os profissionais adequados. Mas, assim, não tem como eu dizer, nesse momento eu sinto muito, né? Não tem como falar. Mas acredito que essas informações Precisaria de mais informações. Com certeza, né? com certeza. Um acompanhamento psicológico. Seria até irresponsável da sua parte se você falasse, né? Exatamente. Você tem ou não tem? Agora o Marcelo, ele faz uma pergunta que ele coloca. Boa tarde, sou pai, tenho uma dúvida. Alice, você acha recomendável brincar das nossas brincadeiras como montinho? Alguém está deitado e as pessoas deitam em cima. E ovada em família com os filhos e esposa para distrair a cabeça e entrosar nesse momento difícil? Eu não entendi muito. Descontrair. Montinho... É uma brincadeira. Deve ser um tipo de uma brincadeira, né? Montinho. Oh. Mas de qualquer forma é um tipo de brincadeira entre família. Pronto, eu vou falar nesse sentido, de brincadeiras como família, dentro do âmbito familiar. Eu acho muito importante que dentro do âmbito familiar, os pais ou os responsáveis por crianças e adolescentes estejam dedicando tempo exclusivo para essas crianças, de brincar, de jogos, não deixar as crianças usando telas, telefone, televisão, jogos, mas assim, usar de outros artifícios como os brinquedos, né, como as brincadeiras, você criar, inovar, colocar criatividade para aflorar junto com seus filhos. Essas brincadeiras são sempre saudáveis, né? Aí eu não sei se ele está trazendo no contexto da Covid, porque de amontoar, de juntar. Se você está em família, só você e seus filhos, e não estão tendo contato com outras pessoas, ok, né? Esse tipo de brincadeira dentro de casa. Não é bom que essas brincadeiras... já tá juntos, né? Já estão juntos, mas não com outras pessoas, né? Porque... Tá. Mas... Parece que ele está aqui explicando, né? Alguém, assim, que ele está dizendo, alguém está deitado e as pessoas deitam em cima, tipo, brincando, acho que é um pai deitado ali, os filhos, acho que pessoas da família, tudo tem que averiguar que tipo de brincadeira, né? Essa brincadeira tem algum fundamento, essa brincadeira é saudável, essa brincadeira vai fazer mal de alguma forma, então é bom analisar, né? Para não prejudicar. Mas se for só o caso assim de estarem juntos, não tem nada. Não, brincadeiras juntos de pintar, de desenhar, de pique-esconde dentro de casa, né? É muito saudável, as crianças precisam disso, né? É necessário o uso de medicação para controlar a ansiedade? Você tem necessariamente que usar de medicação ou a ansiedade pode ser controlada sem o uso dela? Então, geralmente, ela precisa de um controle, né? Com a medicação, a prescrição da medicação, mas que não está dentro das minhas possibilidades de falar, justamente porque eu não sou a profissional da área, psiquiatra, né? O que eu posso dizer enquanto psicóloga é que, por exemplo, se eu tenho um paciente que eu identifiquei através de uma avaliação desse paciente, né? E assim, é importante dizer que não é uma coisa muito... chegou o paciente no primeiro dia e ele já quer muitas vezes uma resposta imediata, né? E aí, assim, é importante falar que é um acompanhamento, é uma avaliação, a gente faz toda uma avaliação, todo um estudo de caso daquele paciente para identificar também se é um transtorno de ansiedade, muitas vezes não é, às vezes é uma depressão, às vezes é um outro tipo de transtorno. Depressão aí já é um outro caso, né? Que a gente vou trazer você para falar sobre depressão também. Sim, com certeza, ficarei muito feliz em falar sobre depressão, até para tirar alguns mitos sobre a depressão e que a ansiedade pode desencadear a depressão. Então, o que acontece? O paciente ele vai passar por todo um processo de avaliação e aí o psicólogo, né, enquanto psicóloga, por exemplo, faça essa avaliação, esse acompanhamento e veja a necessidade de encaminhar para o psiquiatra. Então, qual o nível de ansiedade desse meu paciente, né? Ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico e aí o psiquiatra, ele com todo o seu trabalho, com todo o seu zelo, ele vai identificar o que deve ser feito, né? Com toda a avaliação que ele também faz, se precisa de uma prescrição médica ou não. E aí muitas vezes as pessoas têm receio, têm medo, né? Ai, mas é remédio e eu vou ficar presa a um remédio, a medicação?
Se você quer cuidar da sua saúde, então você precisa, muitas vezes, abrir, né, para essas possibilidades. E tem o desmame, então a medicação você não vai tomar para sempre. O médico, então não vão de forma alguma se medicar aí, pelo amor de Deus, né? Busque um profissional para isso, para ver se há uma necessidade ou não. E aí, com essa medicação, vai haver um equilíbrio. E o que é importante falar também, que com acompanhamento psicológico, com acompanhamento com o psiquiatra, com a medicação ela vai ali naquele momento, é um paliativo, né? E a psicoterapia é um acompanhamento, é um tratamento, né? Você vai tratar para lidar com aquilo de não precisar tomar nem medicação e em um futuro você também não precisar do acompanhamento psicológico mais, pelo menos por um determinado tempo. Então, nem sempre a medicação é necessária, mas na maioria das vezes e tem o desmame, então não se preocupe em relação a ficarem, né? E tem o tipo de medicação para cada pessoa, então vê a questão do nível hormonal, vê a questão da saúde desse indivíduo, não né? Porque desse meu vizinho deu bem com aquele medicamento não, que eu... não mesmo. E aí eu vou, né? Aí às vezes tem Tem muito disso, né? Tem. Toma esse remédio que fez um bem pra mim. Exatamente. E às vezes você tem um efeito colateral imenso e você não sabe por quê. Então, é o que eu digo, transtorno de ansiedade generalizada pode ser diagnosticado tanto por psicólogo quanto por psiquiatra. Os dois estão habilitados para fazer, mas a medicação é só com o psiquiatra. Então, o acompanhamento dos dois é essencial. Então você aqui não pode sugerir não, nenhuma jamais. medicação. Nem chá, nem água com açúcar. Nem água com açúcar. Tá bom. Aí você já respondeu também a última pergunta, né? Que quais os profissionais estão habilitados para tratar alguém com ansiedade? Sim, psicólogo, e psiquiatra. O psicólogo, ele encaminha para o psiquiatra, seria isso? Ambos podem, né, encaminhar. O psicólogo, ele é um psicólogo clínico, todo tratamento psicológico, e ele, dentro da sua avaliação, como eu falei, ele pode encaminhar dentro da necessidade, né, pode encaminhar. Assim, quando a pessoa tá com ansiedade, né? Ela está com todos os sintomas. Qual o profissional que ela deve procurar primeiro? O psicólogo ou o psiquiatra? Assim, tanto psicólogo quanto psiquiatra. Eu diria assim, que dependendo do seu nível de ansiedade ou das suas possibilidades também, às vezes você vai no psicólogo e às vezes não tem necessidade, às vezes não é o transtorno de ansiedade, né? Então, esse psicólogo, ele é responsável, ele tem que ser ético. Se ele não é o profissional adequado para o paciente, ele tem que encaminhar para o profissional adequado. E o psiquiatra, ele tanto pode lhe encaminhar também para o psicólogo, porque os dois trabalham em conjunto. Muitas vezes as pessoas falam, né, se bicam, não dão certo, nada a ver. Não, inclusive tem ambos... Sabe? Se completam. Exatamente. Inclusive, tem um mito, acho que aqui desmistificou uma coisa aqui, que psiquiatra já é quando a pessoa chega num grau de ansiedade beirando a loucura. Não sei se você já ouviu essa expressão. Já ouvi. Psiquiatra trata mais com pessoa que já saiu do limite da sanidade, né? Então é importante frisar isso. Se você está sentindo alguns sintomas e tudo, vai no psicólogo. Se é uma questão mental, de saúde mental, né? Busca um psicólogo e você, dentro do seu processo psicoterapêutico, esse profissional vai identificar qual os outros profissionais que vai precisar encaminhar. Um nutricionista, um psiquiatra, um neurologista, um neuropediatra, se a gente está trabalhando com crianças né? E adolescentes. Então, assim, esse profissional está habilitado a fazer um encaminhamento. E no psiquiatra, então, se você já está dentro de algo, de um transtorno, ou enfim, se você tem como ir no psiquiatra, você também pode ir, ele vai fazer todo o encaminhamento. Então, esses dois são os profissionais que trabalham aí em conjunto, um em comunicação com o outro, né? Em prol do benefício do seu paciente. Importante falar isso. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. João capítulo 14, versículos 27 e 28, diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês.
Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Mais especificamente, o versículo 27, Jesus está dizendo: eu deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. Ou seja, o mundo ele tem uma paz para dar, né? Só que a paz que Jesus nos oferece é muito diferente da paz que o mundo pode dar. Se é que a gente pode chamar de paz aquilo que o mundo dá, né? A paz que vem do mundo, ela tem essa diferença da paz que vem de Deus, da paz que vem de Jesus, dessa que Jesus propõe. A paz que vem do mundo, ela depende das circunstâncias. A paz que o mundo nos dá vai depender das oportunidades que a gente vai ter na vida. Se a gente vai ter um bom emprego, se a gente vai ter uma boa formação acadêmica, se a gente vai ter até uma boa igreja para congregar. Então, a paz que o mundo propõe para nós é uma paz que depende de circunstâncias externas. Então, para eu ter paz, eu preciso estar dentro desta esfera de acontecimentos, ou seja, só coisa boa. Se acontecer só coisa boa na minha vida, então vou ter paz. Essa é a paz que o mundo prega. Acaba sendo uma utopia porque não existe essa paz, né? As pessoas falam de paz e nós estamos vivendo, amados, o período mais turbulento que a humanidade já experimentou. Século XIX e século XX são marcados pelos séculos das grandes guerras, das maiores carneficinas que esse mundo já viu. E o mundo ainda fala de paz. Então a gente vê as pessoas todas falando de paz, mas essa paz que o mundo oferece, que o mundo prega, simplesmente essa paz não existe. É uma utopia, é uma miragem, né? E Jesus, então, ele contrapõe essa paz do mundo. Ele diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Então, amados, qual é essa paz que Jesus nos dá? É aquela paz que não depende de nada do que vem de fora. É aquela paz que flui de fora, de dentro para fora e não de fora para dentro. É aquela paz que você não depende de circunstância. Tem até uma musiquinha, não sei se a Alice conhece. Não olhe circunstâncias, não olhe teu amor. Não me guie por vistas, né? Alegre vou. Ai, a musiquinha é boa para cantar num tempo desse, né? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo vai bem, mas é porque eu olho para o Senhor, né? Tem tudo a ver. Eu não tinha nem cogitado essa música, não tinha me preparado para cantá-la. Então, amados, a paz de Jesus, ela, inclusive, na definição do apóstolo Paulo, ela excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Às vezes a gente vê uma pessoa que tinha tudo para estar em desgraça, mas ela está sorrindo, ela está cantando, ela está alegre. E você fala: ué, por que essa pessoa é doida ou é crente? Né? Porque está desempregado, está com problema e está aí confiante, está cantando, está louvando, está adorando. Por quê? Porque ela experimentou aquela paz que só Jesus tem para dar. Eu fico pensando, amado, porque talvez alguém que esteja me ouvindo aí fala: mas é fácil você falar, essa paz também é utopia. Porque como é que alguém que está sofrendo vai sorrir, vai cantar, vai adorar? E eu gosto de lembrar de um tempo da história em que as pessoas, elas morriam expressando a sua fé em Deus, elas morriam alegres, morriam com prazer. Teve uma ocasião, amado, isso é história, você não vai ver na Bíblia e você vai ver pouco, né? Mas eu vi essa história uma vez no livro, sobre a história da igreja, né? Em algumas cenas da história da igreja, que tinha um grupo de irmãos reunidos numa floresta
ou numa caverna no meio de uma floresta, no tempo de Nero, um dos piores imperadores que esse mundo já viu. Se não foi o pior, né? E então esse grupo de irmãos estavam ali celebrando a Santa Ceia. E ali tinha escravos, tinha senhores, tinha mulheres, tinha crianças, tinha jovens. Era uma comunidade, uma pequena comunidade de irmãos que estavam reunidos na madrugada, porque era proibido cultuar ao Senhor naquela época. Eles estavam reunidos na madrugada numa floresta. E, amados, de repente, no meio do culto, eles são cercados por um grupo de soldados de Roma. E esses irmãos, então, eles são arrastados, praticamente trazidos com muita violência para o cárcere ali no centro da cidade. E no dia seguinte foi apregoado que ia ter espetáculo no Coliseu. E no dia seguinte, os romanos estavam lá no Coliseu para ver o espetáculo. E quando era anunciado espetáculos dessa natureza, eles já sabiam que eram cristãos que iam ser o motivo do espetáculo. E como era esse espetáculo, amados? Eles tinham alguns leões que eles deixavam passar fome por muito tempo ali, para que quando eles colocassem os cristãos dentro da arena, os leões iam até esses cristãos, amados, e os despedaçavam. Mas teve uma coisa nessa história, como muitas outras daquela época, que nos chama a atenção. Os cristãos, eles se abraçaram de tal forma como que um querendo proteger o outro. Me dá até vontade de chorar quando eu lembro dessa história, porque, meu Deus, a gente vive um cristianismo aqui tão oco, tão vazio comparado, né? Mas eu estou falando dessa paz que Jesus dá, tá? Eu lembrei dessa história por causa da paz que vem de Jesus. Que até para morrer você não tem trabalho, você não dá trabalho. E aí, amados, os leões, então, foram soltos. E os cristãos ali se abraçaram. Diz que tinha cristãos que se jogavam na boca dos leões para poder salvar os outros. Eu não sei o que explica isso. Assim, humanamente falando, né? Cientificamente falando, eu não sei. Porque numa situação dessa, cada um quer salvar a sua própria vida. Mas ali não, amados. Ali, eles estavam tentando se proteger, mas a fome dos leões era tanto que não sobrou, não escapou nenhum. Enquanto isso, a plateia aplaudia, gritava e tal, eles torcendo realmente para os leões, torcendo contra os cristãos, torcendo a favor dos leões. Impressionante, né? Como ser humano é impressionante. E ainda Jesus vai e morre por essa raça. Só Jesus mesmo para ter amor assim. E só sendo cristão para entender esse amor. E aí, amados, quando tudo terminou, quando a carnificina terminou, o imperador Nero, ele é atraído por uma cena lá no meio da arena, toda cheia de sangue ali, de pedaços, de ossos, uma coisa horrível. E teve uma coisa que chamou a atenção dele, e ele pegou uma tocha e se dirigiu ao local da carnificina. Ele começou a admirar, e ele disse uma expressão, amado, que inclusive é o ápice dessa história, que eu achei interessante. Ele comentou consigo mesmo, mas os que estavam perto ouviam. Esses cristãos, nunca vou entendê-los. Até no momento da morte, eles não largam um do outro. Eles morreram assim, ó. Com licença, tá bom. Eles morreram assim. Muitos deles. De mãos dadas. Nenhum fugiu. Eles tentaram proteger uns aos outros. Morreram tentando salvar o outro. Aí, querido, a paz de Deus, a paz que Jesus Cristo nos dá, é aquela paz que você encontra até no meio de uma situação dessa. E não vai muito longe, não. Lá na China,
Cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. E o cristianismo lá está aumentando. Só não aumenta mais porque eles matam, né? Mas está aumentando. Tá, amado? Por isso que Jesus disse, e Jesus mesmo ele fala antes disso, né, no livro de Mateus, eles vos matarão, eles vos perseguirão, eles vos açoitarão, eles vão denunciar vocês às autoridades, eles vão mentir contra vocês, dizendo todo mal contra vocês, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. Amados, isso aí aconteceu em todos os tempos da história da igreja. E a paz de Jesus, que excede todo entendimento, nos capacita a viver nas mais diferentes situações negativas da nossa vida. Porque se não é a paz de Jesus, essa paz que não é compreendida pela ciência, não é compreendida nos centros acadêmicos, não é compreendida pelo mundo. Só quem a tem é que compreende. É essa paz que faz com que a igreja sobreviva, porque se não é a paz de Jesus, amado, nem a igreja sobraria. Facilmente a gente ia se acovardar, ia falar, não, eu quero a paz do mundo, porque seguir Jesus é cruel demais. Seguir Jesus, a gente está correndo risco todo o tempo. Se a gente seguir Jesus, a gente vai preso. O apóstolo Paulo e Silas, quando eles foram presos lá, estavam lá na prisão. Não sei se foi em Roma, em Jerusalém, agora não me lembro. Acho que foi em Roma. E diz a palavra que eles estavam cantando. Eles tinham sido açoitados e estavam na prisão cantando. E enquanto diz a palavra que enquanto eles cantavam, os outros presos ouviam. Eu fico imaginando assim, os outros presos, falando, esses caras são doidos. Como é que eles cantam, né? Tendo sido açoitados, estando presos, sem ter feito mal algum, são doidos. Mas aconteceu, amado, que a cela dos outros presos se abriram. E o carcereiro que os mantinha presos lá acabou se convertendo e sendo batizado, ele e toda a sua família. Porque 2 homens, amados, encontraram a paz depois de vários açoites e dentro de uma masmorra. Agora você pode entender, amados, quando Jesus diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Nós não precisamos de circunstâncias positivas para ter paz. Nós precisamos de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Amém? Vamos orar nesse sentido. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos encoraja, a Tua palavra nos fortalece, porque o Senhor é a paz. O Senhor é quem nos dá a verdadeira paz que nós precisamos. Aquela paz que não depende de nada externo, que só depende mesmo da nossa confiança em Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado também, Senhor amado, por essa entrevista com a psicóloga Maria Alice. Obrigado por cada irmão e irmã que nos ouviu desse programa. Obrigado por mais esse programa também, Senhor. E que nós possamos ter muitos outros momentos como esses, para edificar o Teu corpo, para edificar o Teu povo, para esclarecer dúvidas, tirar dúvida das pessoas, ó Deus amado, que esse programa sempre seja instrumento do Senhor, para levar alívio, para levar resposta, para levar cura às pessoas que estão desistidas, desassistidas, que estão, ó Deus, aflitas, ansiosas, que esse programa possa ser o instrumento do Senhor, para alcançar essas vidas, onde nós não podemos ir, onde nós não podemos estar. Ó Deus amado, as nossas palavras poderão estar através das ondas da rádio. Obrigado, Jesus, por tudo. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. E assim nós finalizamos o nosso programa. Maria Alice, muito obrigado. Você fica devendo mais uma vinda aqui para a gente falar sobre depressão, que é outro mal do século, né? Verdade. Eu gostaria de agradecer. Posso? Pode. Obrigada, pastor, pelo convite. Obrigada a todos os ouvintes também, ao pessoal do Facebook, todo mundo que está acompanhando. Agradeço a oportunidade também de poder falar sobre esse tema, né? E estaria aqui com certeza para poder falar sobre depressão, contribuir da melhor forma possível. E eu gostaria também de
só passar Fica à vontade. Posso ficar à vontade? Pode, fica à vontade. Eu vou estar fazendo uma série de lives com alguns convidados no meu Instagram profissional, que é o psi.marialice, e voltado para mulheres, que eu também tenho um projeto Meet, enfim. Voltado para mulheres com temas sobre violência doméstica, então vou estar convidando uma advogada que vai estar falando sobre, vamos estar falando sobre o patriarcado e influência na identidade feminina. Então são temas aí voltados para as mulheres, e quem tiver interesse pode estar me acompanhando no Instagram, que eu estarei com essas lives a partir da semana que vem. Então eu agradeço muito. O horário das lives? O horário das lives, assim, diferencia muito. Então, a primeira live, eu vou fazer uma live na quarta-feira. Na sexta-feira, que eu vou ter uma convidada, que ela vai falar sobre o patriarcalismo, identidade feminina, será às 16 horas. Será às 16 horas e dura mais ou menos 1 hora. E aí, no meu Instagram, eu vou estar informando mais sobre as próximas lives. Então, para as mulheres aí que queiram saber mais, que queiram lidar sobre autoconhecimento, podem estar fazendo esse acompanhamento também. Tá bom? Amém. E por lá, vocês podem estar entrando em contato comigo também. Agradeço demais a oportunidade. Que Deus esteja abençoando vocês grandemente. Amém. Nós também agradecemos. E agradeço também Josué, né? Sempre está aqui. Josué atravessa a cidade para vir fazer rádio comigo aqui. Muito obrigado, Josué. Sou grato a Deus pela sua vida, pela sua Amém, família, né? Um pastor. abraço também para Kelly, né? Tá lá. Eloá, minha aluna de violão. Um dia a gente vai trazer o Eloá para cantar aqui, será que vem? Vamos lá. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Deus abençoe e até nosso próximo encontro em nome de Jesus. Deus abençoe cada um e não desista.